Olá, pessoal! Voltamos. No vídeo passado, nós falamos um pouco sobre os benefícios eventuais, especialmente como funcionam aqui no Distrito Federal. E hoje nós vamos falar de outros benefícios que temos aqui no DF, prato cheio, benefício excepcional e outros também benefícios no Distrito Federal vinculados ao Cadastro Único. Vem comigo e vamos aprender. Se você está aparecendo aqui por esse vídeo, meu nome é Daniele, sou assistente social da Gerência de Acolhimento de Adultos e Famílias da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal. Vamos lá? Vou compartilhar aqui a tela. Muito bem. Como eu disse, a gente vai estar falando desses outros benefícios. O prato cheio, benefício excepcional, os benefícios de transferência de renda, né, o programa Bolsa Família, dentre outros, e também de outros benefícios, né, da Constitucional. Benefício de prestação continuada a pessoas idosas ou pessoas com deficiência, e eu não coloquei aqui, mas a gente tem também o auxílio inclusão. Vamos lá. Prato cheio, né? O prato cheio, um cartão que é concedido, muito falado, está regulado pela Lei 7.009, de 17 de dezembro de 2021. Deixei o link disponível na apresentação, caso depois vocês queiram ler a legislação, e tem também naquele nosso material, daquela pastinha de legislação e material de consulta. Né? Temos aí a Lei 7.294, de 19 de julho, que ela altera a Lei 7.009, de 17 de dezembro de 2021. Nossa lei mais importante, 7.009, né? Mas ela sofreu essas alterações. Lei que institui programa de provimento alimentar direto em caráter emergencial, denominado Cartão Prato Cheio. Essa nova redação da lei, a 7.294, ela fez duas alterações importantes na legislação anterior, que foi que o prazo, dizendo, o prazo para a utilização do crédito do cartão Prato Cheio, a partir da sua concessão, não é inferior a 12 meses. Isso quer dizer que o Prato Cheio, pessoal, só para vocês entenderem, foi um programa que surgiu durante o período de da pandemia. E aí ele começou com um número de parcelas limitado, mas, né, devido, vamos dizer assim, ao sucesso do programa, ele foi ampliando as suas parcelas ao longo do tempo, e hoje a legislação vem dizer que a concessão não é inferior a 12 meses. Isso quer dizer que, por pelo menos 12 meses, as pessoas recebem, tá? E fez uma outra alteração na redação que diz: fica proibida a utilização do crédito do cartão Prato Cheio para aquisição de bebida alcoólica, cigarro ou qualquer outro produto que não tenha natureza estritamente alimentar, sob pena de perda do benefício para os beneficiários e de descredenciamento para os estabelecimentos. Então, a intenção aqui do legislador é limitar realmente para estabelecimentos comerciais e para alimentos que tenham vinculação com a necessidade alimentar, e está aí, por isso, a proibição para o uso de bebida alcoólica, cigarro ou produtos afins. E aí, critérios de elegibilidade, né? Para a concessão do prato cheio, eles priorizam o quê? Famílias em situação de insegurança alimentar, colocam também como corte de renda uma renda familiar igual ou inferior a meio salário mínimo por pessoa. Para tal, né, para receber, a pessoa tem que estar inscrita no cadastro único ou no sistema de assistência social e ter residência no Distrito Federal. São critérios. Importante também mencionar que, né, quem gera esse sistema é a Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional da nossa secretaria, tá? O Prato Cheio. E para o critério do prato cheio, há algumas prioridades na concessão. A legislação diz que a prioridade são famílias monoparentais, chefiadas por mulheres com crianças de 0 a 6 anos. Então, aquela mulher, né, que tá só, né, que cuida das suas crianças de 0 a 6 anos, ela é o público prioridade máxima, vamos dizer assim, para a concessão desse benefício. Mas também, em seguida, vem famílias com crianças de 0 a 6 anos, e aí pode não ser um arranjo familiar apenas, né, de uma família,
monoparental de uma mulher com crianças, mas outros arranjos familiares que tenham crianças de 0 a 6 anos. Família com pessoas com deficiência também há prioridade na concessão. Famílias com pessoas idosas. E aqui também faz a ressalva população em situação de rua com plano individual de acompanhamento em processo de saída da rua. Então, a legislação prevê também para o público em situação de rua, porém, ele faz esse recorte. É preciso que esse público esteja em acompanhamento, esteja, né, com seu PIA preenchido, tá? E em processo de saída da rua. Então, aquele público que ainda não está na fase, né, nesse processo de saída da rua, pode ser concedido? Pode sim, porém não entra como público prioridade na concessão, tudo bem? O prato cheio, como funciona? É através da concessão de um cartão que o BRB emite. E qual é o valor, né? O prato cheio é um cartão, então, que mensalmente, por 12 meses, vem preenchido com valor de R$ 250 para que a pessoa, a família, possa comprar em restaurante, supermercado, possa comprar alimentos, tá? Deixei o telefone aí, caso a pessoa precise acompanhar o saldo, 3029-8440. É importante pontuar também que aqueles que têm celular têm como consultar o saldo pelo aplicativo, o aplicativo do BRB Social, a pessoa também consegue acompanhar o seu saldo, seu extrato lá, o que gastou, o quanto ainda tem para ser utilizado. Nosso público, principalmente em situação de rua, às vezes perdem muito esse cartão. E eles nos pedem apoio para solicitar uma nova via. Então, é importante a gente informar que, caso de perda ou roubo, a pessoa precisa ir até o BRB e pagar a taxa para a segunda via, tá bom? Essa taxa girava em torno de R$ 10, eu não sei se mudou, mas a pessoa precisa ir ao BRB e a gente já tentou, eu pelo menos já tentei ver meios de a pessoa não ter que pagar essa taxa, mas não aconteceu, tá? A pessoa precisa, de fato, pagar a taxa da perda do cartão ou do roubo. Como que funciona no acolhimento, né? Fala, tá, essas são as regras gerais, mas como que no nosso acolhimento funciona essa regra? Para a gente, se as pessoas são de unidades de execução direta, né, SAEM, SAIAF, elas podem estar solicitando no próprio sistema, né, no SAIS, já conseguem fazer o requerimento, depois fazer a avaliação técnica e preencher. Já para as unidades de execução indireta, para as OSCs, precisa enviar um relatório para a GECAF vai estar analisando e, a partir de então, um especialista, um técnico lá da GECAF vai fazer a avaliação. Então, para vocês entenderem o trâmite, a solicitação de prato cheio no acolhimento é mediante avaliação técnica. Por quê? Porque isso permite identificar situações de insegurança alimentar e garantir que o benefício seja direcionado às famílias que realmente necessitam. Na hora de se pedir também, né, um prato cheio no acolhimento, a gente precisa considerar que há oferta de alimentação nas unidades. E aí é importante lembrar que as unidades oferecem alimentação, mas mesmo assim a gente pode e deve avaliar outros fatores que possam contribuir para a segurança alimentar da pessoa. Por exemplo, algum problema de saúde que pode afetar a capacidade dessa pessoa se alimentar adequadamente, ou outras situações, e por isso que é muito importante a avaliação técnica, avaliando realmente a necessidade daquele recurso, né? A gente coloca aqui avaliação criteriosa, né? Situações em que a pessoa já esteja se reorganizando em moradia ou esteja próximo de ser desligada do acolhimento, a equipe psicossocial pode fazer uma análise, né, mais criteriosa, que garante que o benefício seja concedido, né, de uma forma mais justa, né, mais eficaz, que o recurso seja realmente direcionado a quem necessita do recurso. Recomendação para pessoas ou famílias acompanhadas. Seguindo o direcionamento previsto para pessoas em situação de rua, é recomendável que a solicitação do cartão prato cheio seja feita para pessoas ou famílias que estejam acompanhadas por serviços socioassistenciais. Isso permite uma abordagem mais completa e direcionada às necessidades específicas de cada caso. O que isso quer dizer? Para a gente seguir o direcionamento de não ser isolado, né? A pessoa entrou em acolhimento, às vezes pouco tempo, pede um prato cheio, mas ele não entrou em acompanhamento, não há um projeto para a saída da rua,
A gente não conhece a realidade, então talvez a gente precise analisar um pouco melhor e seguir esse direcionamento, algo que vai precisar, né, que vai dar um indicativo bom para um direcionamento da construção do prato cheio, é essa pessoa ou essa família estar de fato em acompanhamento e o técnico conhecer os projetos que essa pessoa tem, ok? Eu coloquei, as equipes de acolhimento realizam solicitação para avaliação de prato cheio mediante relatório socioassistencial, enviado para e-mail da equipe técnica da GECAF. Aquele e-mail que muitos de vocês já conhecem, mas para quem está entrando agora, importante saber, é equipe.acolhimento@sedes.df.gov.br. O modelo do relatório, pessoal, a gente disponibiliza para vocês, né? As unidades de acolhimento já possuem. Para quem está chegando nas unidades agora, a gente também vai deixar. Deixa eu só colocar aqui continuar na chamada. Para quem ainda possui o. Para quem é. Só um instante aqui, pessoal. Ah, tá. Para quem está chegando agora, a gente vai deixar, né, as legislações na nossa escola virtual, vocês podem estar acessando lá. Tudo bem? Nas nossas aulas anteriores, eu também coloquei uma estrutura de modelo de relatório. Embora a gente já tenha um fixo, mas também aquele modelo de estrutura geral para o prato cheio, ele também pode ser utilizado, né? Porque basicamente o modelo do prato cheio é de uma estrutura geral de um relatório. Peraí. Eu até coloquei aqui, né? Estrutura do relatório do prato cheio. Seguirá moldes de um relatório socioassistencial informativo, que vai conter a identificação do responsável pelo relatório, a identificação do usuário, relatório situacional, histórico, contexto, a avaliação do técnico sobre a necessidade do benefício e a assinatura do técnico. Aqui tem caráter bem geral, tá, pessoal? Mas, assim, nas aulas anteriores eu deixei um vídeo falando, tá, só sobre relatório, fiz um passo a passo, e nós gravamos também um só para o de vulnerabilidade, mas são relatórios que pode estar dando embasamento para vocês, então volta aí alguns vídeos que vocês podem assistir melhor sobre como preencher aqui o passo a passo desses relatórios, tudo bem? Opa. Terminamos aqui o benefício, o prato cheio, e a gente vai para um outro benefício muito importante, né, aqui para a nossa secretaria, que é o benefício excepcional. O nome dele, auxílio em razão do desabrigo temporário. Eu vou interromper aqui o compartilhamento rapidinho para falar com vocês. Vou voltar aqui rapidinho, né, pessoal? O que acontece? É importante, né? A gente falou do prato cheio, vai estar falando do benefício excepcional. O benefício excepcional ele está previsto na mesma legislação dos benefícios dos eventuais, né? A Lei 1.165 de 2013. Embora ele não venha a ser necessariamente, né, na legislação federal composto com benefício, mas aqui no DF ele entra junto, embora a gente não consiga identificar mesmo como um benefício eventual. O nome dele é o excepcional. Mas é importante vocês saberem que no momento em que eu estou falando com vocês, há um grupo de trabalho onde está sendo discutida a reorganização dos benefícios eventuais e também uma reorganização desse benefício excepcional. Então, é possível que daqui a um tempo, daqui a alguns meses, haja algumas modificações, e havendo essa modificação, a gente volta, né, para fazer algumas correções, alguns bate-papos, mas eu vou estar conversando com vocês hoje como funciona de fato, tá? Como hoje tá funcionando. Vou voltar aqui a compartilhar a tela, só um instante. Pronto, vamos lá. Deixa eu ver se o compartilhamento está ok. Tá ok, agora apareceu. Vamos lá, o benefício excepcional, como falei para vocês, é o auxílio em razão do desabrigo temporário. E assim, o objetivo desse benefício é concedido em razão da falta ou inadequação da moradia. E assim, destina-se exclusivamente ao pagamento de aluguel de imóvel residencial.
Então, quais são as situações? Falta ou inadequação de moradia. É um benefício provisório destinado ao pagamento de aluguel de imóvel residencial. Então, não está aqui previsto questão de imóveis comerciais, dentre outros. É para aluguel de imóvel residencial, ok? E o critério de elegibilidade é o mesmo, né? O benefício é destinado a pessoas ou famílias que possuam renda familiar per capita igual ou inferior a meio salário mínimo nacional. Vamos seguir. Muitos conhecem o benefício excepcional como auxílio aluguel, justamente porque ele tem essa função de aluguel, embora por um pouco tempo, né? Mas há algumas situações para a concessão desse excepcional. Por que que ele tem esse nome de excepcional? É porque a concessão é para casos excepcionais, alguns casos específicos, tá bom? E a legislação, a lei vem citar alguns dessas situações, que seriam catástrofe, desastre ou calamidade pública. Situações de risco geológico, risco à salubridade, desocupação de áreas de interesse ambiental, processos de realocação, remoção ou reassentamento, risco pessoal e eventos de risco em casos excepcionais, né? Vamos aqui grifar aqui bem, né? Em casos excepcionais. Eita, eu tirei aqui. Situações de rua. E aí aqui, em palavras, são excluídos do recebimento do auxílio em razão do desabrigo temporário os beneficiários que retornem em situações de ocupação irregular de terras públicas ou privadas, bem como aqueles que empreguem os valores recebidos para fins diversos do pagamento de aluguel residencial, tá? Valor do benefício excepcional, R$ 600 por até 6 meses, podendo ser prorrogado por 6 meses caso seja habilitado em política habitacional. O que é esse habilitado também? O habilitado são pessoas, eu já gravei um vídeo, tá, pessoal, falando só sobre a política habitacional, né, explicando esse processo de habilitação, explicando também sobre o relatório de vulnerabilidade. Mas aqui, só em linhas gerais, tá? A política habitacional aqui do DF é executado pela CODAB, a pessoa faz a inscrição, que possui alguns que tem que preencher os critérios, pessoas que preenchem os critérios, elas, né, fazem a inscrição, fazem a entrega de documento, estando tudo certo, a pessoa se torna habilitada na política habitacional. A partir dali, ela, olha, você tem direito a concorrer sim ao imóvel residencial aqui no DF. A partir disso, né, está habilitado, é que pessoas, segundo a legislação do benefício excepcional, que elas podem solicitar mais 6 parcelas. Então, vamos lá. Critério, a pessoa pode solicitar o benefício excepcional, valor R$ 600 por 6 meses. Esse é o critério. Nas situações em que a pessoa está habilitada na política, né, na política, é possível solicitar mais 6 parcelas, ok? Aí muitos me perguntam como posso habilitar a pessoa, tá? Como eu falei, nesse outro vídeo a gente pode falar. Como não é o foco desse aqui, a gente não vai estar focando nesse aqui agora. Benefício excepcional no acolhimento, tá? Via de regra, a gerência de acolhimento ela não realiza solicitação para concessão do benefício excepcional. Caso o núcleo familiar ou acolhido esteja acompanhado dentro dos critérios para a concessão, o técnico da unidade de acolhimento poderá elaborar um relatório e enviar a GECAF via e-mail que, por sua vez, a gente direciona via SEI, Sistema Eletrônico de Informação, ao CREAS do território, que o acolhido deseja alugar o imóvel, tá? E aí, pessoal, observações para a equipe no momento da solicitação excepcional. Coloquei aqui uma interrogação, mas não tem, tá? A equipe do serviço de acolhimento da instituição parceira deverá preencher relatório dirigido de solicitação, considerando a avaliação obrigatória a ser feita no atendimento ao usuário. E aí, para isso, é fazer a verificação de recebimento de parcelas de excepcional em outros momentos e como foi a efetividade desta concessão. O que isso quer dizer? A pessoa chegou no acolhimento, fala, olha, eu quero sair,
da situação de rua, de acolhimento, eu quero alugar o imóvel. Aí a equipe fala, não, a gente vai fazer um relatório, então, para o senhor, para enviar para a GECAF, para que a GECAF envie para o CREAS. Mas, para isso, é necessário cumprir algumas etapas antes. Uma delas é, será que já foi solicitado esse benefício em algum outro momento, por algum outro equipamento, alguma equipe, uma equipe de centro pop, ou uma equipe mesmo de CRAS ou de CREAS? É importante que as equipes façam essa verificação, tá? Se já foi concedido antes ou não. Porque, por exemplo, há situações de pessoas que já receberam as 6 parcelas do benefício excepcional e não são, por exemplo, habilitadas na CODAB. Nessas situações, há um impedimento legal de se pedirem novas parcelas enquanto essa pessoa não for habilitada. Então, se essa é uma situação, por exemplo, não é um caso da equipe solicitar o excepcional ou fazer um relatório. É um caso, talvez, de prestar apoio para essa pessoa para ser habilitada na política habitacional, caso ela preencha os critérios, né? Nós já vimos que é possível fazer um relatório de vulnerabilidade para a CODAB, né? No caso, as equipes fazem relatório, envia para a GECAF envia para a CODAB, e essa pessoa entra como vulnerável e ela habilita como vulnerável. É uma situação que ela pode até habilitar como vulnerável, mas pode ser que ela não habilite como vulnerável e ela na própria CODAB ela possa ser habilitada. E aí a equipe vai direcionar com que ela vá na política habitacional e entregue a documentação, enfim, tem o seu processo agilizado. Então, numa situação como essa, é necessário que a equipe dê o suporte e intervenção adequada à situação, tá bom? Vamos ver aqui o outro item. Autonomia para gerir o recurso para pagamento de aluguel. É necessário informar ao usuário que este benefício é para uso exclusivo do pagamento de aluguel, com possibilidade de suspensão no caso de uso para outro fim. Isso quem está falando não é a gente, né, pessoal? Como nós vimos, é o critério da legislação, tá? É importante também, assim, a gente destacar que, como são, na maioria dos casos, 6 parcelas, no máximo 12, é importante ver a autonomia dessa pessoa. Não, vai pagar o aluguel, mas um aluguel, ele necessita de várias coisas, né? Necessita de um pagamento, muitas vezes, de uma água, de uma luz, de alimentação. Então, é importante verificar como que é a autonomia dessa pessoa, para que possa se manter em aluguel. Para pessoas também que estão há muito tempo em situação de rua, como seria essa situação? Então, tudo isso, todas essas capacidades, é importante nós realizarmos uma avaliação adequada, ok? Vamos para o próximo item. Verificação junto ao usuário sobre outras possibilidades de renda para manutenção da moradia, uma vez que o valor de R$ 600 não considera os demais gastos de uma moradia. Isso foi o que acabamos de falar. Autonomia e potencialidade do acolhido quanto ao processo de saída da rua, aquilo que falamos também, né? A capacidade dele já está engajado, seja tem uma renda, seja formal ou informal, mas que consiga se manter em moradia, né? Orientação e avaliação conjunta com o usuário sobre o momento da solicitação, uma vez que as parcelas não se renovam anualmente. Eu já atendi muito tempo, né? E as pessoas acreditavam que o excepcional era como o vulnerabilidade, por exemplo, né? Que a gente pedia até 6 parcelas por ano de vulnerabilidade, e aí acabava aquele ano, esperava um tempo e depois retornava. Mas o benefício excepcional não é assim, R$ 600 uma única vez, havendo possibilidade de prorrogação por mais uma única vez, caso ele seja habilitado na CODAB. E o nosso público usuário precisa entender muito bem isso, ok? Coloquei levantamento junto ao usuário quanto ao território de escolha de destino da possível futura moradia e as possíveis redes locais. Muito importante, né? Se a pessoa tiver algum conhecimento, vínculo comunitário ou até familiar no território onde ele deseja morar, facilita muito o processo também, e também para que a gente possa direcionar corretamente o relatório. E o plano de acompanhamento desenvolvido ao longo do acolhimento. Ora, nesse plano de acompanhamento, que a gente vai ter noção, né, a como foi essa construção para que essa pessoa possa, né, se encaminhar para a saída da situação de rua. A gente sabe que é um processo muito complexo, claro que há várias outras situações, mas todas as situações são complexas, situações de violência, em que a mulher rompeu um ciclo de violência,
não há um processo simples, né? Essa saída de reintegração à vida comunitária, à vida familiar, ou a uma saída de rua, são processos que são bem dolorosos, são processos difíceis, barreiras difíceis de se manter, né? Bom, a gente falou aqui do benefício excepcional, que é um benefício do DF, mas agora, mudando um pouco, a gente vai falar de um benefício que está previsto na Constituição e na LOAS também, que é o benefício de prestação continuada, o nosso BPC, né? Quem é que tem direito ao BPC? A legislação diz que tem direito ao BPC o brasileiro nato ou naturalizado e as pessoas de nacionalidade portuguesa, desde que comprovem residência no Brasil. Porém, o Supremo Tribunal Federal decidiu que os estrangeiros têm direito ao BPC-Loas e está em tramitação no Congresso um projeto de lei 2021 que inclui expressamente os estrangeiros residentes no Brasil na previsão legal dos beneficiários do BPC-Loas. Na nossa prática cotidiana, a gente vê aí já muitos estrangeiros podendo acessar esse recurso, né? O benefício o BPC, né, o benefício da assistência social, é executado pelo INSS e ele é destinado a pessoas idosas com 65 anos ou mais, ou com deficiência que tenham impedimentos de natureza física, mental, intelectual ou sensorial de longo prazo. Quando a gente fala longo prazo, é que produz os efeitos por pelo menos 2 anos, tá? Por pelo menos 2 anos. E o que há de diferente aí, né, pessoal? O BPC, ele possui o valor de um salário mínimo, né? É esse valor constitucional e o que faz ser um benefício, né, de manutenção de sobrevivência muito bom. E para que a pessoa possa acessar o BPC, é necessária a inscrição no cadastro único. Esse cadastro deve estar atualizado no máximo a cada 2 anos. Fazer aqui uma pausa só para explicar para vocês que eu gravei também, a gente já gravou um vídeo específico falando sobre o PPC, tá? Explicando, esmiuçando um pouco mais e também explicando como funciona esse fluxo dentro da GEACAF para dar apoio a pessoas com benefício de prestação continuada, tá bom? A gente também realiza parcerias, né, com a Justiça Federal e com outros atores para garantir o acesso desse público ao BPC. Então, depois vale conferir, tá? Esse vídeo está no módulo, no bloco que eu estou falando sobre as redes e as parcerias da nossa secretaria, da nossa GEACAF, na verdade, da GEACAF com outros órgãos, vale a pena depois vocês assistirem. Mas hoje aqui, como nós estamos falando de benefícios, eu achei importante repetir aqui o BPC, mas a explicação um pouco mais minuciosa eu coloco nesse outro vídeo, tá bom? E a gente vai estar falando sobre o auxílio inclusão, né? Um auxílio relativamente novo, particularmente eu ainda não fiz nenhuma intervenção para esse auxílio, tá? Mas está na legislação e a gente vai falar, né? É a Lei 14.176, de 22 de junho de 2001, e alterou, né? A LOAS, fazendo alterações. Esse auxílio inclusão é o benefício da assistência social que tem como objetivo estimular e apoiar a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Quando uma pessoa com deficiência começa a exercer uma atividade remunerada, o BPC é suspenso. Mas nessas situações a pessoa passa, né? Para que vê essa alteração, gente? Só para dar aqui um breve contexto. Quando a pessoa, né, ela começava a receber o BPC, ela não podia mais ingressar no mercado de trabalho, porque nessa situação, se começasse, ainda que tivesse melhorando das suas condições, né, que eram de longo prazo, essa pessoa logo tinha o benefício suspenso. Então, a ideia do auxílio inclusão, ele veio como para que, olha, a pessoa está com impedimento de longo prazo, mas aos poucos, né, algumas atividades laborais ela já começa a fazer. Então, veio para o apoio com essa pessoa. Caso essa pessoa consiga acessar o mercado de trabalho, o auxílio inclusão vem como um apoio para essa pessoa, para que ela, né, o BPC passe a ser suspenso, mas essa pessoa começa a ter o apoio desse auxílio inclusão, junto com a remuneração do emprego. Então, é um apoio para essa pessoa. A pessoa
acessa o mercado de trabalho, o BPC é suspenso, mas ela começa em paralelo a receber o auxílio inclusão. O valor do auxílio inclusão é de meio salário mínimo, mas aí, lembrando que ela vai estar recebendo o salário dela do trabalho mais o meio salário mínimo do auxílio inclusão. E esse valor não sofre desconto de contribuições, também não gera direito ao 13º salário e também não dá direito à pensão por morte de dependente. É um estímulo realmente para que pessoas que tenham condições, que estão recebendo BPC, que tenham condições de fazer um retorno gradual, pessoas com deficiência, que tenham condições de retornar gradualmente ao mercado de trabalho, é basicamente um estímulo para essas pessoas, ok? E aí, quais são os requisitos para acesso ao auxílio inclusão? O primeiro deles é ser beneficiário ao BPC e passar a exercer atividade com renda de até 2 salários mínimos. Então é bom, né, pessoal? A pessoa entrou no mercado de trabalho, tá? Por exemplo, né, uma pessoa com deficiência, bom dizer, porque né, estava recebendo o BPC, e aí entrou no mercado de trabalho, entrou no emprego com 2 salários mínimos. O BPC é suspenso, porém ela começa a receber o salário do emprego de 2 salários mínimos, por exemplo, é um exemplo, mais o auxílio inclusão, tá? Outro critério é ter sido beneficiário do BPC e ter tido benefício suspenso ou cessado nos últimos 5 anos pelo motivo de exercício de atividade remunerada. Então, aqueles que acabaram tendo o benefício suspenso, sem ainda, né, antes da lei do auxílio inclusão, essa pessoa também pode ter acesso ao auxílio inclusão. Outro critério é estar enquadrado como segurado obrigatório do regime geral de previdência social ou como filiado ao regime próprio de previdência social da União, dos estados, do DF ou dos municípios. E outro muito importante, ter a inscrição atualizada no cadastro único. Pessoal, então aqui só para a gente fechar o auxílio inclusão, então se a pessoa com deficiência ela começa a trabalhar, recebe até 2 salários mínimos, BPC suspenso e ela passa a receber auxílio inclusão no valor de até meio salário mínimo, ok? Mas é importante também destacar aqui, no caso, se essa pessoa perdeu o emprego, né, com salário de até 2 salários mínimos, ela perdeu o emprego, essa pessoa volta a receber o BPC, tudo bem? Falamos do cadastro único, muito conhecido, mas a gente vai estar falando aqui, é o cadastro que dá acesso aos programas sociais do governo federal. E aí nós temos o mais conhecido deles, é o Bolsa Família, mas o cadastro único não é só o Bolsa Família, tá? Atualmente, ele é o principal cadastro de leitura da realidade socioeconômica das famílias vulneráveis do Brasil. E aí dá acesso a esses programas, o Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, descontos em contas de energia, aposentadoria para dona de casa, dentre outros. Em âmbito federal, já há muitos programas, né, vinculados ao cadastro único. E a gente vai ver também que, vinculado ao Distrito Federal, há muitos programas cuja base de dados de acesso é o cadastro único. Tudo bem, pessoal? E aí, a gente quer destacar que é possível fazer inclusão ou alteração do cadastro único nas unidades de acolhimento. Se você está chegando na unidade de acolhimento agora, é importante que você, né, faça o curso do cadastro único, do CAD único, que aprenda a mexer, porque é uma ferramenta muito importante para o acompanhamento do público que a gente está em atendimento. É bom você falar com o gestor aí da parceria, para que sempre que tiver turma você possa incluir. E você que já está aqui, já está me ouvindo, né, ou que já está há um tempo na unidade, mas não fez o curso do cadastro único, é muito importante que faça também, tá? E, daí, como eu disse, né, cadastro único dá acesso a vários programas. E eu vou estar falando aqui do mais conhecido, que é o programa Bolsa Família. Vou falar aqui de maneira rápida, só para que vocês conheçam mesmo. O curso do cadastro único, se vocês fizerem, eles explicam muito bem, né, mais esmiuçado sobre Bolsa Família, mas aqui meu intuito é dar um panorama geral para vocês, tá? Os benefícios. Então, programa Bolsa Família, o que que é? É um programa de transferência de renda com condicionalidades nas áreas da saúde, educação e assistência social. Porém, é importante destacar que as pessoas em situação de rua, elas estão livres dessas condicionalidades. E aí, destina-se ao alívio imediato da pobreza e é realizado através do cadastro único.
E aí, quem pode receber o Bolsa Família? Família em situação de extrema pobreza, tá? Eu não coloquei o valor aqui, quem são essas famílias, porque de ano a ano muda, né? Quem é o público de extrema pobreza, quem é pobreza. E famílias também em situação de pobreza. Para participarem do programa, as famílias, né, que estão nessa situação de pobreza, não de extrema pobreza, elas precisam ter pessoas gestantes ou pessoas de até 21 anos incompletos em sua família. Se a pessoa, por exemplo, é uma pessoa sozinha e a sua realidade econômica não é de uma pessoa que está em situação de extrema pobreza, mas de pobreza, essa pessoa não tem acesso ao Bolsa Família, tá bom? Há várias modalidades do programa, inclusive para quem está trabalhando de carteira assinada. Bolsa Família hoje é um programa muito amplo, né? Tem vários recortes, é para jovem, para criança, é para estudante, são diversos programas hoje, realmente. E agora eu vou estar falando de uma série de programas que funcionam no Distrito Federal, mas que só tem acesso pelo cadastro único. Ou seja, às vezes a pessoa chega e fala: olha, eu queria acessar tal benefício. Chega para você, mas você não tem esse poder de resolver. Por quê? Porque a pessoa pode acessar, mas acessar somente pelo cadastro único. E por isso é tão importante que essa pessoa esteja cadastrada, ok? Vou falar de um bem conhecido, que talvez já tenha chegado e falado: olha, eu quero entrar no DF Social, e a gente fica sem saber como entrar no DF Social. Então, para explicar para essas pessoas: olha, o acesso é somente pelo cadastro único. Então, vamos falar um pouquinho do DF Social? DF Social é um programa que quem tem direito, né? Famílias com renda per capita de até meio salário mínimo que esteja inscrita no cadastro único. Valor do DF Social, R$ 150 mensais. Como que a pessoa pode acessar? Ela, né, o cadastro, o próprio sistema, né, faz ali o recorte da família, né, qual é a ideia do DF Social? É de ser uma renda complementar, em especial para famílias que estão em extrema pobreza. Às vezes a renda da família é tão baixa, está em extrema pobreza, que o governo dá uma complementação para que essa renda per capita se eleve. Essa é a ideia do DF Social, tá? E aí o valor é de R$ 150, a pessoa pode sacar em terminais do BRB e compras na função débito. Existe um site de consulta, tá? Eu deixei ali embaixo, gdfsocial.brb.com.br, aonde assim, a pessoa fez o cadastro único. Ela pode mensalmente, caso ela não receba, ela pode mensalmente estar fazendo a consulta para ver se ela foi contemplada no DF Social. Caso essa pessoa tenha sido contemplada, é necessário que ela abra uma conta na agência do BRB, e pode ser feita, para quem tem celular, pode ser feito isso até por uma agência virtualmente, né? Baixar o aplicativo do BRB e fazer. Para a realidade do nosso público, que a gente sabe que é mais difícil, a gente precisa encaminhar para um BRB, tá? O período de recebimento é mensal, então todo mês a pessoa recebe essa complementação, e é importante a gente destacar aqui: ter direito a esse benefício é diferente de ter espaço para entrar nesse programa. E entenda, esse espaço é o governo ter verba, tá? Por isso, algumas pessoas até têm direito, são pessoas que estão na linha da extrema pobreza, que a renda, quando divide, não consegue, né, atingir aquele mínimo de patamar de dignidade, mas as pessoas estão tudo certinho dentro do critério, mas ainda assim não foram beneficiadas. Por quê? Que é isso, muitas vezes o governo ali está sem verba para contemplar novas pessoas. Mas também é importante dizer que sempre há novas contemplações, e por isso é importante estar sempre fazendo a consulta nesse programa GDF Social, caso seja o público, tá? Que esteja nessa linha. Embora o programa diga ali com renda per capita de até meio salário mínimo, é importante pontuar com vocês que eles realmente priorizam quem está em extrema pobreza. Mas isso não impede, né, que pessoas que já recebam Bolsa Família, estejam em vulnerabilidade, possam fazer uma consulta ao GDF Social. Outros benefícios com acesso do cadastro único. Não é esse cartão creche. O cartão creche não é a nossa secretaria que operacionaliza, mas eu achei importante que vocês saibam que existe, né? O cartão creche é um programa de benefício educacional social.
e ele busca atender uma meta 1 do Plano Distrital de Educação aqui do DF, que visa ampliar a oferta de vagas em creche para atender no mínimo 60% das crianças de 0 a 3 anos, aí que colocou até 2024, que estava na meta 1, né? E aí, quem tem direito? Crianças de 0 a 3 anos de idade que moram no DF. O valor em 2024, pelo menos vigente, estava de R$ 852,72, forma de uso, função débito, e a pessoa recebe até a criança completar 4 anos de idade, tá? Existe também o Cartão Gás, que é uma iniciativa do GDF que visa auxiliar famílias em situação de vulnerabilidade a adquirirem gás de cozinha. O programa ele também foi um dos programas criado como medida de enfrentamento das consequências sociais e econômicas decorrentes da Covid-19 e seus efeitos. Assim como o Prato Cheio, o Cartão Gás também surgiu na pandemia e devido, vamos dizer assim, ao sucesso do programa, ele está aí até hoje, né? E aí consiste na concessão de auxílio financeiro em parcelas bimestrais, né, de 2 em 2 meses, no valor de R$ 100 para apoio na compra de gás. E o valor é destinado à aquisição do gás de cozinha. E aí, quem tem direito ao cartão gás? Famílias com renda per capita de até meio salário mínimo inscritas no cadastro único, como eu falei, valor R$ 100, função, forma de uso, função débito nos estabelecimentos cadastrados, recebimento é bimestral enquanto o programa existir, né, vigia o programa, e muito importante aqui, tá, gente, destacar, pessoas em situação de rua ou em acolhimento no cadastro único não têm direito ao cartão gás. Isso porque quem está em situação de rua, tecnicamente, né, não tem como adquirir gás, né, por não ter aquela estrutura de gás, de fogão na rua, então não é o benefício adequado para essas pessoas. E na questão do acolhimento, a mesma coisa. Como o acolhimento, né, já providencia comida pelo próprio, né, acolhimento, é um outro recurso, também as pessoas em acolhimento não têm direito, a priori, ao cartão gás. Mas saindo em processo de rua, fazendo cadastro, né, alteração de endereço, de acompanhamento, a pessoa pode sim passar a ser elegível para o cartão gás. Mas assim como eu falei do DF social, para o cartão gás é a mesma coisa. Muitas vezes há pessoas que são elegíveis para receber, mas precisa, vamos dizer assim, ter a verba, né, ter o espaço para entrada no programa. Em geral, não é imediato, demora um pouquinho, mas passado um tempo a pessoa pode sim ser contemplada. Só para falar desse cartão gás, né? Isso no Distrito Federal, tá, pessoal? Porque no federal, programa em âmbito federal, o cartão gás recebiam todos, tá? Outra aqui no cartão material escolar, né? Outro programa do DF, cartão material escolar é destinado a estudantes regularmente matriculados na rede pública de ensino do Distrito Federal. E aí ele é concedido às famílias cujos pais ou responsáveis legais sejam beneficiários do Bolsa Família ou de algum programa parecido, né, similar do governo federal. Abrange estudantes de educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e educação especial. Não abrange o pessoal da educação de jovens e adultos, tudo bem? E o valor desse benefício pode variar. Cartão material escolar é utilizado para aquisição de materiais didáticos escolares. Então, geralmente, aí o pessoal dos acolhimentos de famílias vão ter, né, conhecer mais assim, um pouco mais de perto essa realidade. Bom, pessoal, deixa eu só interromper aqui o compartilhamento. Que eu tinha para dizer, eu acho que dos benefícios gerais foi esse. A gente continua aí nos próximos módulos, né? Veja especificamente, como eu falei, a gente tem um relatório, né? Você pode depois saber o fluxo específico, um vídeo gravado sobre vulnerabilidade, sobre excepcional e também sobre o BPC, tá? A gente tem aqui uma série de vídeos para vocês e o intuito desse aqui não foi esmiuçar, como eu disse, desse vídeo apenas para ter um conhecimento dos benefícios, mas a gente aqui na GIACAF também se coloca à disposição caso precise de maiores esclarecimentos para que o público possa acessar algum benefício. Tudo bem? Pessoal, eu encerro por aqui. Muito obrigada e um abraço para vocês. Tchau, tchau, viu?